ministrada sobre cada um de nós permanecerá e dará frutos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Mas cadê o seu glória a Deus? Deixa eu ouvir. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Você que trouxe a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, eu gostaria que você a pegasse e abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 9. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 9. Eu quero justificar algo que está acontecendo aqui nesse momento. Nós estamos aqui num palanque, né? Um pouco mais alto do que o púlpito normal da nossa igreja. Mas isso não é porque o pastor quer ficar distante de vocês, tá? Entendam que isso aqui é simplesmente por estética para os irmãos que estão nos assistindo aí na live. Venham ver a imagem do pastor corretamente junto com o telão aqui da igreja, tá? Ok? Todos entenderam aí? Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 9. Está escrito assim na palavra do Senhor Jesus: Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Versículo 10: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém o profeta disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum desses. Versículo 11: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o menor. Levante a sua mão direita. Você tem que falar bem forte para que a sua voz venha sair aqui lá na internet, tá? Então levanta a sua mão direita e repita comigo bem forte assim: Ainda falta. Pode ser mais forte? 1, 2, 3. O menor. Aleluias. Aí ele continua dizendo: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda-o chamá-lo, pois não iremos nos assentar à mesa enquanto ele venha. Amém. Podemos assentar? Glória a Deus. E você vem abrir o seu coração para ouvir e entender aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Amém. Davi, amada igreja, Davi, ele tinha um sonho. Todos nós temos um sonho. Todos nós carregamos algo no nosso coração. Todos nós, no decorrer, nós vamos crescendo e nós queremos e almejamos algumas coisas. E isso nós colocamos o nome de sonhos. E o sonho de Davi, que ficava o tempo inteiro na sua cabeça, era de ser um bom pastor. Um pastor bom para cuidar das ovelhas. E quando você olha para esse sonho de Davi, eu já vi muitas pessoas pregando e dizendo que era um sonho muito simples, era um sonho pequeno demais. Mas quando eu começo a entender o que significa um pastoreio, o significado de ser pastor, eu começo a observar, vocês que estão aqui, igreja, me vendo, e vocês que estão em casa agora, eu observo que ser pastor é algo muito mais além do que as pessoas consigam imaginar, porque o dom de cuidar não é qualquer um que tem. Cuidar é algo difícil. Cuidar dá trabalho.
Davi agora, ele tinha um sonho, que esse sonho gerava na sua vida um grande trabalho, mas ele amava, ele gostava desses sonhos, ele buscava, e cada dia ele ia aperfeiçoando, ele era melhor todos os dias. Ele acordava cedo, ele era o primeiro a sair da sua casa, ele era o último a chegar. Porque quando eu falo de pastor de ovelhas, você tem um ritual para poder fazer. Quem já foi em uma fazenda sabe como funciona isso. O pastor, então, Davi, era o primeiro a sair da sua casa e o último a chegar. Creio eu que na hora do almoço, reunir ali era costume de todos os seus irmãos estar ao redor da mesa. Mas Davi, ele estava com a sua panelinha de comida no pasto. E você vai observar que a história desse menino, desse garoto, ou melhor dizendo, desse homem de Deus, era uma história aparentemente solitária. Ele estava aqui sozinho. Você começa a observar nessa história que ele saía, ele voltava, e parece que ninguém da sua família dava a devida atenção a ele. Sendo que Davi, você tem que entender que ele gerava para a sua família uma riqueza, ele gerava para dentro da sua casa uma prosperidade, porque as ovelhas forneciam lã e era dinheiro. Ele tinha um auxílio dentro, ele fazia um auxílio dentro da sua casa. A prosperidade entrava dentro da sua casa através de sua vida. Mas ele era isolado. Você vai perceber, porque Deus agora vira para o profeta Samuel e disse assim: eu escolhi um novo rei para Israel. Aí quando eu escuto essa frase, eu imaginando, me colocando no lugar do profeta, ouvindo isso, sabendo o profeta que já tinha um rei, já existia um rei que estava governando ativamente. E agora Deus fala com ele: eu quero que você vá e unge um homem de dentro da casa de Jessé. Um dos filhos de Jessé será filho do rei. Deus vai derramar uma bênção sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu não ouvi amém, nem quem está lá do outro lado da telinha ouviu. Deus vai derramar uma bênção sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Então aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Olha só. Tenta entrar dentro dessa história. Tenta imaginar essa cena. Profeta Samuel, um profeta conceituado. Ele agora iria fazer um ritual santo, para consagrar uma pessoa a assumir o trono de Israel. E ele sabia que já tinha o quê? Um rei. Mesmo assim, nesse impasse, talvez um medo levantou no coração do profeta, porque imagina um profeta indo à casa de alguém que não era importante assim, e declarar que daquela casa sairia um rei, e que esse rei que estava sendo ungido por esse profeta, homem conhecido de Israel, ele não pertencia à casa do rei. Ele não era filho do rei, não era sucessor do rei. Esse rei, se ficasse sabendo disso, pastor Wagner, era uma blasfêmia contra o rei. Poderia agora o profeta até perder a sua cabeça, o fio da espada. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus bem forte aí. Mas mesmo assim, ele confiou na escolha de Deus. Deus, ele te escolheu. Você que está me vendo aqui agora, Deus, ele te separou. Deus, ele quer que você
venha estar no mais alto lugar da sociedade, em nome do Senhor Jesus. E mesmo que esse lugar talvez já tenha alguém, Deus já te levantou. É você que Ele escolheu. Levanta a sua mão direita e fala assim: olha, Deus me escolheu. E você tem que acreditar nisso. Aí o profeta agora ele pega o óleo, coloca no chifre, tudo do jeitinho que Deus tinha ordenado a ele fazer, e sai agora. E eu fico tentando imaginar a cabeça do profeta. Como vai ser essa unção? O que é que eu vou falar? Já existe um rei, mas Deus está mandando. Eu aprendo que quando Deus manda você falar, você tem que falar, independente das barreiras que vai aparecer para você. E ele então chegou na casa de Jessé, chamou o Jessé, contou essa história que eu acabei de dizer para você. Deus me ordenou e disse que na sua casa tem um rei. Reúne todos os seus filhos. Eu quero ver. E aquele que Deus falar, aquele que Deus apontar, aquele que Deus gritar o nome dele, esse será ungido para ser o rei de Israel. Amada igreja, Jessé recebeu isso com muita alegria, mesmo ele sabendo que já existia um rei, mesmo ele sabendo que a possibilidade agora fisicamente era zero. Ele estava recebendo o profeta Samuel, homem de Deus, homem que quando falava as coisas aconteciam. Ele já estava feliz por receber o profeta. Então ele mandou reunir todos os seus filhos. E quando ele manda reunir os seus filhos, eu consigo entender que Jessé já estava acreditando que dentro da sua casa realmente levantaria um rei, mesmo que as possibilidades humanas, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar nenhuma solução, Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, não existe barreira que consiga parar os projetos de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão, deixa eu ver. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e não existe barreira que irá atrapalhar os projetos de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você recebe isso? Você recebe isso? Quem está em casa recebe isso? Então ele automaticamente já pega um dos seus filhos, que aos seus olhos era a perfeição, que se enquadrava, que se encaixava, que tinha todo detalhe, tinha jeito de rei, tinha pinta de rei, falava como rei. E aí ele manda trazer o primeiro filho. E a Bíblia nos descreve aqui, olha, no capítulo 16 de 1 Samuel, que ele manda chamar Samar. E quando Samar apresenta diante do profeta, creio eu que até o profeta, quando olhou para aquele homem, disse: esse tem pinta de rei, é esse o escolhido de Deus. Mas de repente Deus já sopra no ouvido do profeta e disse: esse está rejeitado. Passa o segundo, tudo ali naquele camarada dizia que ele era rei aos olhos dos homens. E quando chega na frente do profeta, talvez, eu acredito, pastor Wagner, que ele já estava até preparando o chifre para poder derramar o óleo naquele garoto. E Deus falou para você: calma aí, não é isso não. Passou o segundo, o terceiro, o quarto, 7. E Deus disse não. Aí o profeta sabe que Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala sim, meu irmão, é sim. E para Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é proveniente do mal. E Deus Deus já tinha dito para Samuel: vai ter naquela casa um rei. E ele disse para Jessé: reúne todos os seus filhos.
E de repente, todos os filhos já tinham se passado. Aí ele pergunta para Jessé no capítulo 11: acabaram os seus filhos? Ele disse: rapaz, eu lembrei aqui, ainda falta o menor. Aí ele disse: então manda chamá-lo. Onde ele está? Ele está trabalhando. Fala comigo assim: Davi, tem que ser bem forte. Fala assim: Davi estava trabalhando. Manda chamá-lo. Nós não iremos nos assentar nessa mesa enquanto o menor não chegue. Sabe o que eu aprendo isso? Davi, ele foi um camarada, um garoto, adorador, servo de Deus. Ele amava o seu sonho, ele gostava de sonhar com as ovelhas. Ele gostava de levantar de manhã cedo e ir pastorear. Ele gostava de viver os seus sonhos. Ele gostava de estar no pasto. Ele gostava das ovelhas. Ele gostava até das tribulações que ele passava. Ele gostava dos ursos que ele lutava, com os leões, porque era sonho dele. E agora Deus, Ele é atraído por isso, porque Deus precisava de um rei que gostava de cuidar, um rei com coração na obra. Ele queria agora um que se doasse. Ele procurou em toda Israel. Ele procurou dentro do palácio. Ele procurou dentro do exército do rei Saul. Ele procurou em todas as casas. Mas ele encontrou um. E ele não estava dentro de palácio. Ele não estava no exército do rei. Ele não estava na ferramentaria. Ele não estava trabalhando dentro da cidade. Mas ele estava onde? No pasto, cuidando. E sozinho. Às vezes, você olha para a sua profissão, para o cargo que você ocupa, o lugar onde você está. Talvez não é lugar de destaque. E daí, meu irmão? Deus, Ele não olha para palácio. Deus, Ele não procura, Ele quer achar um coração quebrantado. Ele quer buscar aquele que tem o poder de cuidar. Lembrando que pode alguém estar no palácio e ter esse coração. Lembrando que pode ter alguém lá em cima tendo esse coração. Mas ele fez isso, procurou em todos os lugares e encontrou apenas Davi. E ele estava, sabe aonde? No pasto. Essa mensagem nos ensina que não importa o lugar onde você está, Deus, Ele vai te encontrar. Você não entendeu? Deus, Ele te encontra. Ele te encontra, sabe por quê? Porque Ele sabe o que está dentro de você. O próprio pai, os homens que estavam dentro daquela casa, não conseguiam ver o cuidado de Davi, mas Deus enxergava. Talvez você faz um tanto de coisa e as pessoas não conseguem enxergar. Mas não espere elogios dos outros. Não espere elogio dos seus amigos. Não espere o elogio do seu pai, da sua mãe. Faça para que Deus venha te enxergar. Porque eu prefiro que todos não consigam me ver, mas que Deus me enxergue. Porque enquanto os olhos do Senhor Jesus estão voltados para a nossa vida, nenhum mal vai suceder à nossa casa, e nem praga alguma chegará em nossa tenda. Os olhos dos nossos pais
não consegue nos livrar de nada, os olhos das nossas mães não conseguem nos livrar de nada, mas os olhos atentos do Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é a bússola para a nossa vida, Ele identifica o problema, Ele consegue mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso caminhar, o nosso jeito, porque os olhos dele estão atentos aqui no presente e também está atento ao que vai acontecer. Ele te avisa. E sabe o que aconteceu? Olha o cuidado de Deus agora, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com as coisas dele. Quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus também, Ele irá cuidar daquilo que é seu. Se você cuida da igreja, Deus vai cuidar da sua família. Você entendeu? Se você cuida da área missionária, Deus vai cuidar da sua casa, dos seus negócios. Se você olha para o altar de Deus, da necessidade de Deus, Deus Ele vai olhar para a sua necessidade. Ei, eu estou falando de um profeta que foi resposta de uma mulher que cuidou do altar do Senhor Jesus. E ele agora estava sendo responsável para poder consagrar alguém que iria também cuidar do povo de Deus e que foi considerado um dos maiores reis e melhores reis de Israel. E por que agora o profeta disse: eu quero ungir nessa mesa? Não foi, como muitas pessoas falam, para humilhar os seus irmãos, né? Não foi para ele chegar e falar assim: vocês fizeram comigo, nunca me deu ideia, vocês me menosprezavam, eu era aqui o naniquinho, eu era o zero esquerda, e agora que olha que Deus está fazendo comigo. Não, Deus só ungiu ele na mesa, porque o sonho de Davi, um dos sonhos dele, era de assentar na mesa junto com a sua família. Aí o que Deus faz? Eu vou agora, Davi, realizar o seu sonho, para depois, Davi, você entrar no meu propósito e realizar o meu sonho que eu tenho para você. Você tem um sonho, amém? Deus vai realizar. Eu vou repetir: você tem um sonho, amém? Se você acredita, Deus irá realizar. Mas sabe o que Deus vai fazer depois? Ele vai te atrair, vai te fortalecer, para que você venha realizar o sonho dele sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha o sonho de Davi: sentar na mesa, cuidar de ovelhas, lutar com o leão, lutar com o urso. E o sonho de Deus era fazer dele o rei. Deus, ele tem um sonho. Deus, ele tem um sonho para você. Esse sonho que Deus tem para a sua vida, Ele vai realizar. Mas antes dele realizar o sonho dele na sua vida, Ele vai realizar o seu. Qual é o seu sonho? Você que está me vendo na sua casa agora, qual é o seu sonho? Quando você faz as coisas com amor, quando você coloca o seu coração, Deus, ele te escolhe, ele te enxerga. 5 pontos aqui, olha, que eu quero frisar. Por que Deus escolheu Davi? Primeiro, ele era o menor. Esse menor, não estou dizendo em estatura. Esse menor não é, o irmãozinho não cresceu 1,5 metro. Não estou falando de estatura. Eu estou falando de humildade. E a palavra humildade também às vezes é confundida, né? As pessoas falam assim: não, tem gente que é muito afortunada, tem muita grana, humildade passa longe. Não, eu já vi pessoas com muito dinheiro, com muita grana, mas humildes. Mas eu já vi gente que passa necessidade, quase fome dentro de casa, e não tem humildade nenhuma. Ele era o menor. E Deus procura
os humildes, os menores, para poder realizar os sonhos, o sonho e o sonho de Deus para a sua vida. Segundo, ele usava as suas próprias ferramentas. Ele usava as suas próprias ferramentas. Quando ele ia trabalhar, ele ia com aquilo que ele tinha. E você vai ver isso mais na frente, quando ele vai lutar com quem? Com Golias. O rei oferece a armadura. Não, toma isso aqui, eu tomo essa arma. Ele, não, eu vou com aquilo que Deus me deu. Talvez você olhe para a sua vida, escuta aqui que eu vou te dizer que é algo muito forte. O seu carro é o mais simples, a sua casa é o mais simples, o seu trabalho é o mais simples, mas é essa ferramenta que Deus te deu. Você não precisa desejar nada do outro para que a sua vida seja melhor. Você não precisa desejar as ferramentas do outro para que seus sonhos venham se realizar. Terceiro, ele era um trabalhador. Deus, ele ama as pessoas que trabalham. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta. Deus gosta daquele que acorda cedo. Deus gosta daquele que levanta disposto a trabalhar. Porque Deus, ele olha, se o camarada não gosta de trabalhar no mundo físico, ele também não vai gostar de trabalhar no mundo espiritual. No mundo físico, ele está vendo, está ali. Agora imagina o mundo espiritual, que ele tem que trabalhar a sua mente, a sua visão, para depois começar a enxergar. Deus gosta de pessoas que trabalham. Quarto, ele era valente e corajoso. O que significa isso? Porque crise e tribulação vai aparecer na sua vida. Você que está aqui dentro da igreja, você que está me vendo, todo mundo passa por momentos de dificuldade na sua casa. Todo mundo passa por momentos de dificuldade no trabalho. Nós somos carne e osso. Vivemos fases ruins, fases boas, crises, muros. Nós vamos atravessar por isso. E tem muitas pessoas que no primeiro problema, na primeira crise, ele esquece. Ele para. Ele esmorece, puxa o freio de mão. Deus, ele gosta dos valentes. Quem é valente aí, diga glória a Deus bem forte. Deus, ele gosta daquele que tem coragem, que vai para cima do urso, que vai para cima do leão. Quinto, ele era um adorador. Eu finalizo com isso. Davi, o escolhido de Deus, porque ele tinha essas qualidades. E por último, a quinta qualidade, o quinto ponto, ele era um adorador. E essa palavra, adorador, é o que agrada os olhos, o coração do nosso Deus. Porque a Bíblia nos fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade. Significa, em qualquer situação você tem que adorar. Está com leão? Glória a Deus. Está com urso? Aleluia. Ele pegava a sua harpa, tocava lá debaixo do pé de uma árvore, debaixo de uma sombra, mas os seus olhos estavam atentos no rebanho, e ali ele estava tocando, adorando o Senhor Jesus, sozinho, solitário, sem ninguém. Você acha que não passava na cabeça dele o desprezo que ele tinha dentro da sua casa? Mas Deus estava preparando a mesa para ele poder voltar. Não para humilhar, esquece disso, não para humilhar os seus irmãos, mas sim para Deus realizar o seu sonho, de se assentar na mesa, de comer com seu pai. E naquele sonho, naquele momento, Deus iria ungí-lo como o rei de Israel. E foi assim que Deus fez, preparou tudo, armou tudo para poder realizar o sonho de Davi. E ele falou: agora eu vou te preparar, porque você vai realizar o meu sonho. Eu quero que você seja rei de Israel. Deus vai realizar o seu sonho. Você não sonha mais. Tem gente que não sonha. Você não sonha mais. Se prepare. E hoje, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai sonhar.
você vai sonhar. Se o seu sonho morreu, Deus vai ressuscitá-lo. E você vai acordar amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu estou profetizando, com um ânimo novo. Você vai levantar, meu irmão, disposto a lutar com o leão e com o urso. E a primeira frase que você vai falar: Deus, realiza o meu sonho, porque eu já estou preparado para realizar os sonhos do Senhor Jesus nessa terra. Amém? Mas não se esqueça, fase, você vai passar tribulação, vai passar. Nós estamos passando. Eu acabei de receber, vou até aqui, ó, pegar no meu celular aqui para mim poder falar o nome completo. Nosso Paulo, crente, cristão, homem de Deus. Como eu disse nos cultos passados, que nós não estamos imunes a passar por problema. Mas o bacana é que Deus, Ele passa com a gente. Levanta sua mão e fala assim: Deus está comigo. Eu vou fazer uma oração para você aqui agora, e vou incluir nessa oração o nosso irmão Paulo Ciro Ferreira, da cidade de João Monlevade. Ele teve um diagnóstico agora com o coronavírus. Mas eu tenho certeza, um Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias, o que é o coronavírus? Um Deus que curou uma mulher que tinha 12 anos sofrendo, o que é um coronavírus? O Deus que foi lá na filha de Jairo. Eu acredito no Deus que ressuscita. Eu acredito no Deus que faz milagre. Eu sirvo um Deus que faz milagres. E Deus hoje vai te abençoar. Deus hoje, Ele abriu a sua mente para te dizer que o lugar onde você estiver, qualquer um deles, viu? Ele está olhando por você. E Ele te escolheu para que você venha fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, está aqui na igreja. E você que está nos assistindo nessa live, compartilhe, curte esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para que todas as notificações do que acontece aqui na igreja, dos nossos trabalhos, venha chegar até você. Vai lá no compartilhar, coloca no seu Facebook, no seu Instagram, manda nos grupos de WhatsApp, porque essa mensagem vai mudar a vida das pessoas. Amém. Coloca a mão na altura do seu coração e curva a sua cabeça. Feche os seus olhos, e você que está em casa agora, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e escute a minha voz, porque o seu milagre vai chegar hoje em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e soberano Pai, Davi nunca imaginava, Davi nunca pensava que um dia ele iria se assentar no trono. Um dos seus maiores sonhos, ele nunca imaginava isso, mas o Senhor já tinha preparado. O sonho de Davi era sentar na cadeira ao lado do seu pai e de toda a sua família. E o Senhor cumpriu isso. O Senhor realizou o sonho de Davi primeiro, antes de realizar o sonho de Deus na vida dele. Talvez esse irmão que está me escutando agora em casa, pela internet, esse irmão que está aqui agora, essa irmã que está com a sua mão no seu coração, com seus olhos fechados aqui, ó Pai, dentro do templo da igreja do Evangelho lá no bairro Confisco. Talvez o seu sonho ainda não foi realizado. Talvez sonhos são vários, mas eu preguei uma mensagem e acredito naquilo que eu estou pregando, que o Senhor irá começar a realizar todos os desejos e os sonhos dele, ó Pai, e vai implantar no coração de cada um de nós, e irá realizar o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor Deus,
que a mão do Pai Todo-Poderoso, que buscou, que encontrou, ó Pai, Davi no pasto, que venha também nos encontrar, Senhor Jesus, e colocar sobre a nossa vida, ó Pai, o desejo de realizar aquilo que é do Senhor sobre a nossa vida. Davi amou, Davi recebeu, ele foi ungido, ó Pai, voltou para o pasto, mas o seu coração, sempre depois da unção, o seu coração já não ficou apenas na mesa da casa do seu pai, mas já estava no trono de Israel. E em nome do Senhor Jesus, implanta em nós, ó Pai, os teus sonhos, os teus objetivos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que está aqui dentro da igreja, levante a sua mão direita para o alto. Você que está em casa, permaneça com a mão no seu coração. Que todos os seus sonhos, venham se realizar. E que Deus venha te dar forças para você derrubar todas as barreiras, todos os impedimentos, te fortalecer. Porque você vai atingir os teus objetivos. E depois que você atingir os teus objetivos, será colocado sobre a sua vida os sonhos de Deus. Fala comigo bem forte assim, olha: os meus sonhos são grandes. Fala bem forte: são grandes. Fala assim: mas o sonho de Deus é maior. Então fala com a sua irmã, fala com o seu irmão que está do seu lado assim, ó: sonha o sonho de Deus a partir de hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que está escutando, Deus abençoe a sua vida. Sonhe o sonho de Deus. O escolhido, no lugar do nome de Davi aí, você coloca o seu, porque Deus também te escolheu. Ele te comprou com um preço muito alto, o sangue derramado na cruz do Calvário. Quarta